O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom entrar aqui na sua casa mais uma vez para contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida de quem deixa Ele agir. E você já se sentiu alguma vez indignado com alguma situação, com alguma coisa da sua vida? Teve alguma coisa no ano passado que te indignou, que te deixou chateado, que te deixou triste? Acho que é impossível a gente achar alguém que fale, não, nunca aconteceu comigo, nunca senti. Porque isso é uma coisa tão normal na vida da gente hoje em dia, né? Se indignar com alguma coisa, ficar chateado com alguma coisa. Agora, o problema nem é tanto se indignar. Eu tenho tido situações na minha vida ultimamente que têm me indignado muito. Mas o mais importante é o que fazer com essa indignação. Como você está se comportando com as coisas que têm te indignado? O que você tem feito com esse sentimento? Como você tem trabalhado esse sentimento? No programa de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Hoje é dia do quadro Eu Decido Ser Feliz. Você se lembra? Lá da pastora Bruna? Pois é, ela estava sumida, mas é por uma ótima causa. A igreja dela tem alguns princípios, alguns preceitos que eles seguem no início do ano, justamente para que seja um ano próspero, um ano de fartura, não digo financeira, mas fartura de bênçãos espirituais para todos os irmãos. E ela estava participando desse propósito na igreja dela, por isso que ela sumiu. Mas hoje ela está de volta para abençoar a minha vida e a sua vida. Oi, pastora. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Para mim é uma honra estar de volta, né? Eu gosto muito de estar com vocês aí de casa. Mas como você disse, nós estávamos numa festa de primícias na igreja, santificando esses 7 primeiros dias do ano. E é justamente por esse motivo, para colocar Deus em primeiro lugar, para separar esses 7 primeiros dias em prol de consagração, de jejum, de oração. E hoje eu tô de volta com muita saudade de vocês. Espero que esse bate-papo nosso aqui seja muito abençoado e que você aí de casa consiga realmente sair de alguns lugares de indignação de sua vida. Amém. Você já ficou indignada, Carol? Já, Esse ano de ultimamente eu tenho ficado muito. Esse ano de 2016 foi um ano de indignação para você? Eu quero falar hoje muito a respeito desses resultados de indignação e te remeter a um outro pensamento, a fim de que realmente você colha bênçãos de Deus, ao invés de ficar preso nesses lugares. Por quê? Porque a decepção nos causa indignação, porque às vezes a desilusão causa indignação, a gente não conseguir coisas que nós gostaríamos de conseguir causa indignação, a posição do outro num relacionamento que você acredita que é um relacionamento bacana, que você gostaria de prosperar nesse relacionamento. Às vezes o posicionamento do outro nos causa indignação, ser passado para trás nos causa indignação. Verdade. Tanta coisa hoje em dia, né, que acaba fazendo parte do nosso dia a dia, mas que nos causa indignação. É verdade. E a indignação, Carol, nos priva de viver coisas novas. Verdade. Nós temos um ano, gente, inteirinho aí agora. O ano de 2017 tá assim, ó, inteiro para nós vivermos ele ou de uma maneira saudável ou de uma maneira vazia e decepcionante. Mas quem vai determinar a maneira como nós vamos viver é nós mesmos. E nós precisamos trabalhar a indignação. Porque tem gente que só fica indignado. Fica com raiva, fica chateado, fica pensando só no passado, não consegue estabelecer bons relacionamentos no futuro, porque está indignado com tudo e com todos. Verdade. E hoje nós vamos aprender com mais uma mulher da Bíblia, uma mulher que tinha tudo para ser indignada, Carol. Verdade. Uma mulher que foi reprimida, uma mulher que foi recusada, uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que não pôde nem ser escutada. Ela tinha tudo para ficar com raiva e, como diz o nosso ditado aí, né, rodar a baiana e falar assim, mas é que vocês estão achando que vocês são de Deus, se vocês não são de Deus, vocês não querem nem me escutar.
Porque todo mundo que está precisando e que vai numa pessoa que considera uma pessoa de Deus, acha que vai ser o quê? Vou ser escutada, eu vou ser aconselhada, eu vou ser direcionada. E aí, quando a gente tem uma decepção com essas pessoas que a gente acha que pode nos ajudar, o que a gente fica? Indignado. E começa a jogar na cara. Você não acha que você é de Deus? Por que você está fazendo? Você não fala a palavra de Deus? Você não, sabe? Hoje nós vamos aprender com a mulher cananeia. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21, de uma mulher que tinha um problema grave com a sua filha. E esse problema está relacionado à enfermidade, mas ao mesmo tempo, essa mulher, ela relaciona esse problema, essa enfermidade, a uma causa espiritual. Ela chega até Jesus e fala assim, Jesus, a minha filha está endemoniada, ela está com um problema espiritual. E aí, Jesus, como tem, né? E naquela época também tinha uma fama de ser um grande profeta, alguém que curava pessoas, alguém que expulsava demônios, alguém que era o próprio Filho de Deus. Aquela mulher foi em Jesus, achando que ir até Jesus ia resolver o problema dela, como qualquer outra pessoa. E aí a Bíblia fala que Jesus não dá nem papo para ela. A mulher chega, Jesus, minha filha tem endemoniada, eu preciso de ajuda, ela tá doente. E a Bíblia fala que Jesus fica calado, Carol. Não dá nenhuma ideia pra mulher. Eu imagino aquela mulher, né? A gente mesmo, por exemplo, se você vai num pastor cheio de demanda, precisando de ajuda, achando que você está com problema espiritual, e o pastor é a pessoa, de fato, que vai te ajudar naquele problema espiritual, porque esse é o ofício dele, de aconselhar. Sim. Eu não é, Carol? Sim. De ajudar, de aconselhar, de estimular, de ver qual que é o problema e tal. Se o pastor nem dá ideia para você, como você se sente? Nossa, é o fim do mundo, né? Fui procurar ajuda e aí ele... Ou então ele vira e fala, não, mas isso é assim mesmo, é a vida de todo mundo, é assim mesmo. Aí você fica indignado, não é? Não tem jeito. E a mesma coisa com Jesus. Aquela mulher, ela tinha completa convicção de que Jesus iria pelo menos escutar. E falar alguma coisa, ó, minha filha, eu vou orar para você. E a Bíblia fala aqui, Carol, preciso achar. Fala aqui, ó, no versículo 23, fala assim, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não fala nada. E aí, tá chamando comercial, Carol? Não, pode continuar. E aí, o que acontece? Depois desse silêncio de Jesus, a gente imagina assim, nossa, os discípulos vão intervir a favor daquela mulher. Vai falar assim, ô Jesus, conversa com ela, essa mulher tá no pó, ela precisa de ajuda. Sabe o que os discípulos falaram? Olha aqui. No versículo 23. Então, seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram, Jesus, manda essa mulher embora, porque ela está gritando muito atrás de nós. Dá para indignar com relação aos discípulos também. E o pior é que se a gente parar para pensar, isso acontece muito ainda hoje. Você vai lá, pede ajuda para o pastor, aí vira os irmãos, os obreiros e todo mundo. Não, o pastor não pode, o pastor tá certo, o pastor tá cansado, o pastor... E o seu problema? Você vai, como que você não vai se indignar? Não tem jeito. E às vezes os irmãos falam assim, não, mas que chilique, hein, irmã? Com que tanto frescura, problema né? grave na igreja pra resolver, você tá aqui dando trabalho. Já era pra você estar no outro nível, você tá dando chilique demais. É verdade. Uma causa dessa, Carol, numa igreja igual a nossa, assim, nossos dias, isso aqui a pessoa até sai da igreja, não sai, Carol? Sai por muito menos, sai por muito menos. Essa mulher que tinha tudo pra sair da igreja de Jesus, não tinha? Verdade, tinha. Falar assim, nossa, depois a pessoa desvia, né? Não. Nossa, mas que igreja ruim. Essa igreja aqui, o pastor não escuta o que eu tenho pra falar. Essa igreja aqui não é uma igreja da comunhão. Os irmãos aqui não dão um apoio, não dão força, ao invés de chegar no pastor e falar com ele assim, pastor, me ajuda essa mulher aqui, ela tá precisando de ajuda. Eu acho que todo mundo já, de certa forma, você que tá em casa, você já passou por isso ou conhece alguém que já passou, né? Eu já passei. Por isso, ai, pastor não quer me ouvir, porque eu sou chata. Eu acho que, pastor André, é difícil me pastorear? Deve ser, Fala né? aí, pastor André, nós queremos saber a sua resposta. Eu acho que deve ser muito difícil me pastorear. Mas é isso, a gente... eu já vivi isso, não na igreja que eu estou hoje, não lá na comunidade cristã Canaã, mas eu me senti abandonada, porque era uma situação difícil, não era comigo, eram com as minhas filhas, eu não sabia como lidar com a situação e eu me indignei com a situação.
Exatamente. E você aí de casa? O que você tem para dizer a respeito dessa vida dessa mulher? Porque toda vez que eu escuto pregações a respeito dessa passagem aqui dessa mulher, todo mundo fica lá batendo palma. Nossa, que mulher humilde, que texto maravilhoso. Nossa, essa mulher teve perseverança. A gente sempre joga do lado da perseverança. Essa mulher aqui foi muito transtornada. E talvez o nível de transtorno dela seja o nível de transtorno que você esteja vivendo hoje. Verdade. Você está com dificuldade de avançar na sua vida, talvez profissional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, porque você está no talo da indignação. E se você está vivendo isso hoje, essa palavra é para você. Talvez você só escutou essa palavra sob o ponto de vista de que aquela mulher foi perseverante. Ok, foi muito perseverante, mas tem outras coisas por trás desse texto que nos remetem a pensamentos mais profundos acerca da nossa própria vida. Verdade. Talvez você não está conseguindo sair do lugar. Mudou o ano, mudou o calendário, mas você não conseguiu sair do ciclo, porque ainda você está com uma mente indignada. Poxa vida, eu trabalhei numa empresa, dei o meu melhor o ano inteiro e eu não fui promovido e meu salário não aumentou. E eu ainda não sou valorizado, então eu estou muito indignado. Então essa empresa não me serve, essa igreja não me serve, esse casamento não me serve, esse relacionamento não me serve. E talvez você está correndo o risco de dar muitas voltas na sua vida, agir através de círculos e não de ciclos, porque Deus não quer te ver rodando. Tem gente que é assim, né, Carol? Roda e não sai do lugar. Verdade. Deus não tem círculos. Deus quer que nós caminhemos em ciclos, em mudança de estação. Diferente, que né? é diferente. O círculo, você não vai conseguir sair do lugar. Agora, o ciclo, você vence um para passar para o outro. Verdade. E essa mulher aqui, Carol, ela precisou vencer um ciclo. O ciclo da indignação. Ela poderia se sentir extremamente rejeitada, extremamente depreciada, ela poderia se sentir mal naquilo ali tudo, afinal de contas, ela não tinha uma demanda comum, ela tinha uma demanda espiritual. Sim. Ela tinha uma doença dentro de casa. E não quando a gente está com algum problema de doença, a gente quer o quê? Urgência. Eu não posso ficar esperando você, agora eu posso te atender. Não, a gente quer o trem para ontem. Aquela mulher tinha um problema com a filha dela, um problema de doença que tinha um cunho espiritual. Então, imagino o tamanho da angústia dessa mulher, o tamanho da urgência que ela tinha de ser atendida. E ela estava de frente com uma pessoa que podia resolver, não estava? E aí, quando você está de frente de alguém que você acha que pode resolver essa situação e essa pessoa não corresponde à sua expectativa, é difícil não se indignar, ainda que seja com Jesus, mas é difícil. Exatamente. Não se E principalmente com Jesus. Sim. Jesus podia resolver aquilo ali. E por que Jesus não resolve um negócio rápido, gente? No mata-mata, vamos resolver. Tô aqui curando todo mundo, minha filha, toma sua bênção, toma a sua. Por que Jesus não é assim, então? E trazendo isso pra nossa vida hoje, por que Jesus não resolve meus problemas hoje? Rápido. Assim, pra ontem? É verdade, a gente quer aquelas campanhas, né? Pare de sofrer. A gente coloca aquela faixa na igreja assim, pare de sofrer, enche de gente a igreja. Não, a gente, quando a gente vai, principalmente nós crentes, né, nós evangélicos, digamos assim, aí quando a gente vê alguma coisa assim, eu já vi uns cartazinhos num poste e tal, alguma coisa assim, traga a mulher amada, o homem amado em 6 dias. Aí a gente fala até, critica, mas você vai na igreja, tem uma campanha fazendo exatamente a mesma coisa. Acho que a gente não pode falar esses trem aqui não. Mas tem. Mas tem, não Sabe, é? Pare de sofrer. Todo mundo quer parar de sofrer. Todo mundo quer a pessoa amada em 10 dias, 5 dias. Mas se for em 2, é melhor ainda, mais né? Mais rápido. Nós queremos viver uma vida fast food. Uma vida pronta. Uma vida rápida. A gente não quer ensinar, a gente não quer aprender muita coisa. Eu costumo dizer que Deus, ele não está interessado em te dar um milagre. Ele quer te ensinar. Porque se ele te der um milagre, você não vai aprender nada. Agora, se ele te ensinar, você não vai precisar do milagre. É verdade. Você vai viver de uma maneira diferente. E na maioria das vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, né? Exatamente. A gente é muito confuso do que realmente é necessário para as nossas vidas. Eu costumo dizer que às vezes a gente quer viver uma vida hedonista. O que é o hedonista? Aquele que quer viver por prazer e não por propósito.
E Deus, ele não quer te dar prazer, ele quer te dar um propósito. Só que no propósito você vai ter muito prazer. Agora, o prazer por ele mesmo, pelas coisas, por ter, por adquirir, é uma coisa momentânea, é uma coisa enganosa. É igual celular. Celular, você tem o top de linha. Ano que vem já tem outro. Nem ano que vem, daqui a 6 meses já tem outro. Aí eu só vou ser feliz se eu tiver aquele outro. Então, você vive uma vida escravo das coisas. E Deus quer te dar um propósito. E a gente fica vendo que essa mulher, ela teve uma atitude extremamente inusitada frente a essa situação. Qualquer pessoa ia jogar na cara de Jesus. Você não está falando que você é filho de Deus? Você não é filho de Deus coisa nenhuma, fulaninho. Porque eu tô aqui com um problema espiritual. Você vem na terra para resolver problema espiritual e nem conversar comigo que você quer? Tô pedindo sua ajuda, e outra tô me coisa, humilhando. esse povinho que tá andando com vocês, Jesus, não tem nada de Deus no coração. Que eles estão mandando eu calar minha boca, é uma mulher ansiosa, angustiada, necessitada. Vocês estão virando as costas para mim. E aí, ela tinha tudo para jogar na cara. E aquela mulher, ela tem uma atitude diferente. E é sobre essa atitude que nós vamos falar no próximo bloco, né, Carol? Isso mesmo. Vamos fazer um intervalo, então, bem rapidinho. E a gente volta para falar qual é essa atitude que ela teve, que nós deveríamos ter também frente a qualquer problema dessa natureza. E vamos entender um pouquinho o que ela fez, que a gente também deve fazer. É rapidinho.